Muito bem, voltei. Olha que maravilha para você. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Primeira Guerra Mundial, que na verdade é um tutorial para ensinar para vocês como é que você faz um monte de gente de um país achar que ela é muito melhor que o outro monte de gente de outro país, e aí eles vão se matar por 4 anos sem ter razão nenhuma para estar se matando, mas você no fim vai ganhar muito dinheiro. Vai ser maravilhoso. Eu sei que tá muito estranho isso, eu não consigo desenvolver muito bem gravando, eu acho muito bizarro. E eu também não consigo me organizar muito bem ainda, em casa ainda, né? Faz 3 meses e eu não vou me organizar muito bem em casa. Mas eu vou tentar colocar uma aula por semana com um exercício. Aí no fim da aula eu explico os exercícios que eu já vou postar junto com a aula. Então aí a gente vê uma imagem que eu peguei da Primeira Guerra, que você tem um soldado todo arrebentado, e não condiz com a imagem romantizada que a gente tem de guerra, né? Quando você assiste filme de guerra, a Primeira Guerra não tem tanto filme assim, embora eu vou recomendar alguns para vocês no final. Né? Segunda Guerra tem muito, quando a gente chegar nesse assunto, nós vamos estourar de ter filme e série para assistir. Mas quando você assiste um filme de guerra, é um filme muito emocionante, né? Geralmente, assim, tem aquele... É bonito, né? É colorida, a trilha sonora te cativa e aquela coragem das pessoas e tudo mais. Aí o soldado corre pra salvar o amigo, aí ele toma um tiro no peito no lugar do cara e ele cai lentamente. É tudo tão lindo no filme de guerra, é tudo tão cativante, tão romântico que a gente parece que, né, vamos pra guerra, que é muito legal. Mas aí eu vou tentar desconstruir essa ideia da sua cabeça. A guerra não é muito legal, guerra traz morte e destruição, principalmente para pessoas como nós, que somos civis e que não temos nada a ganhar com isso. Então a Primeira Guerra ela vai de 1914 a 1918. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, olha o mapinha. Esse mapa aqui é o mapa da Europa antes da Primeira Guerra. Eu não sei se vocês conhecem muito bem o mapa da Europa, a questão dos países e tal, então eu vou falar um pouquinho. Para vocês observarem, especialmente aqui no centro, onde está a Alemanha, tá? Peraí, menina, eu descobri que eu tenho um recurso aqui que eu posso, droga, colocar uma seta, agora eu não consegui pôr. Enfim, se você olhar aqui no meio, agora eu quero porque eu quero. Aê, muito bom. Se você olhar aqui, e aí... Ai, que ridículo isso. Desculpa. Bom, aqui onde eu tentei mostrar para vocês, você tem a Alemanha. A Alemanha está um território muito maior do que o da Alemanha que a gente conhece hoje. E aí você tem embaixo um outro país chamado Áustria-Hungria, que era o Império, né? O Império Austro-Húngaro. Você vai ver que isso deixa de existir. Aqui do lado, em roxo, bem grande, a gente tem o Império Russo, que não era Rússia, nem União Soviética, Império Russo. E a gente vai falar da Rússia com mais detalhes semana que vem, quando a gente falar de Revolução Russa. Aqui embaixo do Império Russo, você vê um outro país chamado Império Otomano. Império Otomano também não existe mais com esse nome. Então, muita coisa vai acontecer no mapa da Europa por causa dessa guerra. Então, olha aqui, ó. Olha, isso aqui é a Europa pós Primeira Guerra em 1918. Então, você vai ter uma porrada de país. Olha a diferença aqui no meinho pra cá. Você vai ter uma porrada de país. Então, tem países... A Alemanha vai perder território. Tem país que vai deixar de existir, como a Áustria, a Hungria vai virar a Áustria e a Hungria, que são 2 países diferentes até hoje. Aqui embaixo você vai ter países como a Iugoslávia, que antes não tinha. Aqui você vai ter um monte de país da Europa Oriental, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, que era tudo um monte de país que estava anexado ou à Alemanha ou ao Império Russo. E são países que vão se tornar independentes após a Primeira Guerra. Muito bem, então vamos começar a falar um pouquinho de contexto. Quando eu falo de contexto, eu estou falando da situação, ok? Então, quando eu falo em que contexto aconteceu a Primeira Guerra, eu estou falando que situação a Primeira Guerra aconteceu. Então, a Primeira Guerra vai acontecer num período que a gente chama de Belle Époque, que traduzindo do francês significa bela época. O que é essa bela época? É o que eu expliquei para vocês na outra aula sobre imperialismo. Né, que o pessoal estava descobrindo um monte de coisa nova, um monte de tecnologia. Então, os caras descobriram a eletricidade, o rádio. Então, assim, a vida na Europa, para quem tinha grana, estava maravilhosa. A burguesia europeia estava se divertindo horrores.
passando a noite fora, porque agora você tem a noite iluminada, você tem Paris, se torna tipo a cidade de luz, porque os caras lá, os parisienses, investem muito em decorar a cidade com iluminação para atrair as pessoas. Então as pessoas estão vivendo assim um sonho, muitas transformações e tudo isso vai deixar a vida das pessoas mais fácil. Porque agora imagina você tem energia elétrica. Pra gente é difícil imaginar não ter. Se você, como eu, passou a vida inteira na cidade, aqui no ABC, e sempre teve energia elétrica, você não consegue imaginar o que é não ter. E aí essas pessoas não tinham, e não é porque elas não tinham porque elas passavam alguma necessidade, porque não existia. E aí, de repente, agora elas têm tudo isso. Então transforma muito a vida das pessoas. Agora, como é que num contexto tão bonito, né, todo mundo se divertindo tanto na Europa, só na Europa, lembra que na África as pessoas estão sendo dominadas e escravizadas, mas aqui na Europa todo mundo está vivendo feliz, como que vai vir uma guerra a partir disso? Justamente por causa dessa competição entre os imperialismos. Então, a aula passada de imperialismo é muito importante. Caso você não tenha visto, recomendo que você veja para você entender isso. Tá? Imperialismo é quando essas nações europeias se tornam impérios, no sentido de que elas vão conquistar territórios dos outros, terras na África, na Ásia, e vão explorar essas terras para poder tirar recursos minerais, recursos, matérias-primas, para ter mercado consumidor, para ganhar dinheiro. E elas vão competir entre si. Então eu coloquei o título aqui, ó, Imperialismo, fase superior do capitalismo, que também é título de um livro do Lenin, que fala que explica como o imperialismo foi tipo uma fase que o capitalismo assim, tava uma competição tão ferrada e os caras estavam tentando juntar tanta grana, que aí nós vamos eclodir uma guerra a partir daí, porque não tem mais de onde você tirar e de onde você explorar, quando não tem mais recurso na Terra, porque a Terra é finita, né? O planeta Terra não é infinito, que você pode explorar para sempre. Então vai entrar um conflito. Esse conflito vai ser basicamente potências velhas, países que já eram muito ricos e que já eram muito poderosos, tipo a Inglaterra e a França, contra potências novas, que no caso aqui é a Alemanha. A Alemanha, ela vai se industrializar, vai ganhar muita grana, vai explorar territórios na África e agora ela vai competir com a França e com a Inglaterra. Então, com a França, a Alemanha tinha uma treta especial em territórios, porque a França e a Alemanha estavam disputando pelo território da Alsácia-Lorena, que é uma região no sul da Europa, e era um território da França e a Alemanha toma da França. Então aí a casa já começa a cair. Depois vem a Alemanha e a Inglaterra, que vão competir com a indústria, porque a Alemanha começa a industrializar e começa a fazer competição frente a frente com os produtos ingleses, e aí a Inglaterra fica chocada. E aí tudo isso também vai se juntar a um nacionalismo exagerado ligado à etnia. Então, assim, nós franceses, nós temos X características físicas, brancos, etc, etc. Nós somos descendentes de não sei o que lá, então, portanto, nós somos especiais e melhores que os outros. Então, assim, os franceses, os ingleses, os alemães vão estar extremamente cheios de nacionalismo, achando que eles eram muito especiais, assim, a última bolacha do pacote, e isso vai dar base para o povo participar da guerra, porque, veja, para você convencer, ninguém sai da cama de manhã e fala, eu vou pra guerra. Você não é otário. Você vai pra guerra por 2 motivos, ou porque você é um mercenário, que está sendo pago, que está ganhando muito dinheiro para fazer aquilo, ou porque você realmente acredita que aquilo é o certo e o melhor a se fazer. E você não tem como convencer toda a população masculina de um país que eles têm que entrar no exército e ir para a guerra, a não ser que eles realmente estejam cheios de um sentimento de nacionalismo. Vou lutar pela minha pátria, a minha pátria é melhor que a outra pátria é o inimigo. Então você precisa encher a cabeça das pessoas desse tipo de ideia para que ela possa ser convencida a de fato ir para a guerra. Muito bem. Outra coisa vai ser o conflito nos Balcãs. Balcãs, eu vou mostrar aqui no mapa, é uma regiãozinha aqui no sul da Europa, tá vendo aqui, ó, Sérvia, e aqui é muito importante, ó, Sérvia, Bulgária, aqui vai ter uma treta homérica, porque é um território muito legal aqui. Esse território é um território que permite que você, por exemplo, da Alemanha, passe para ir para o Império Otomano e para o Oriente. Então, é um território de estratégia. E também é um território em que as pessoas são muito maltratadas em termos de preconceito na Europa. Eles são, tipo,
a raça inferior da Europa, vamos dizer assim. Então, os sérvios, os bósnios, romenos, eles são descendentes de povos eslavos, e aí rola muito preconceito. Pelo menos aqui vai ser a grande sacada, vai ser esse preconceito contra esse povo, com exceção ao Império Russo, que é a favor, né, da manutenção dos estados dos povos eslavos. E aí também você já vai entendendo como que a Rússia vai entrar nessa guerra. Voltando aqui, então muito bem, então vai ter essa região aqui, essa região dos Balcãs, onde está a Sérvia, vamos lembrar desse nome, Sérvia, muito importante, é dominado pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Otomano, né? E eles odeiam, né? As pessoas nos Balcãs, especialmente os sérvios, eles odeiam esse domínio. Então, você vai ter um conflito de minoria, né? De um povo dentro da própria Europa que está subjugando outro povo que ele considera inferior. Isso dentro da própria Europa, né? Agora, fica lá imaginando o que eles estavam fazendo na África. Muito bem, aí a gente vai entrar num outro lance que é chamado de paz armada. O que é a paz armada? É o nome que a gente dá para essa época antes da Primeira Guerra, que está tudo muito bem, tudo muito bonito, o europeu está vivendo bem, obviamente, porque está entrando um monte de recurso do país dos outros que eles estão explorando, e aí a burguesia está vivendo super bem, e agora eles têm eletricidade, rádio, então a vida parece muito legal na Europa. Então, assim, parece que não tem nenhum motivo para ninguém estar bravo lá. Porém, os países europeus, cada um, a França, a Inglaterra, a Alemanha, estão se enchendo de arma. Mas assim, estão produzindo arma à beça, arma, munição e o escambau. Por isso que a gente chama de paz armada, porque tá tudo legal entre os europeus, só que eles estão se enchendo de arma. Então, se tá tudo legal, tá todo mundo feliz e próspero, e como eu disse para vocês na aula de imperialismo, eles tinham feito um acordo, né, entre eles para dividir a África, e eles tinham feito aquele acordo entre eles lá e parecia tudo bem. Então, como é que tá tudo bem se eles estão se enchendo de arma? Então, isso já é um sinal de que esses países estavam se preparando para entrar em conflito um com o outro, de alguma maneira. E aí vai rolar esse climão na Europa. Então, tá todo mundo se desenvolvendo, a Belle Époque tá rolando, os caras estão vivendo uma época nova, cheia de desenvolvimento tecnológico e cultural. Por outro lado, você vai ter um monte de governo se armando e competindo, tentando tirar proveito de tudo para beneficiar o seu próprio país. Então, você se lembra que no capitalismo, o governo, né, o Estado é burguês. O que isso significa? Que quem está no poder, né, assim, questão presidente, imperador, todas essas pessoas que controlam a política, elas são representantes da burguesia. Elas estão lá porque a burguesia permite que elas estejam lá. Então, portanto, ela tem que governar para a burguesia e não para população em geral e para os trabalhadores. Tudo bem? Qualquer dúvida, falem comigo sobre isso. Nesse climão já se formam as alianças. Então, os dois lados da guerra já estavam formados, vamos dizer assim, antes da guerra começar. Então, eu coloquei o Império Otomano aqui porque ele vai ter uma participação importante, mas, assim, a priori, você tinha duas alianças, que eram alianças políticas, econômicas e militares entre países. Então, você vê que os países já estão fazendo amizade um com o outro, porque assim, aquele país está me prejudicando mais que você, então vamos se unir contra ele. Então, de um lado, você vai ter a Alemanha, que está se desenvolvendo horrores, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Depois, o Império Otomano também vai lutar ao lado desses caras. Daqui a pouco eu falo da Itália. A Tríplice Entente, por outro lado, vai ser formada pela França, Inglaterra e o Império Russo. Muito bem. Qual que é o lance da Itália? A Itália foi a vira-casaca da guerra. Né? A Itália começa a guerra sendo aliada da Alemanha e termina a guerra aliada à Tríplice Entente. O que é o caso da Itália? A Alemanha tinha um acordo militar com a Itália, que dizia assim: se alguém invadir meu território, você vem me ajudar. Se alguém invadir o seu território, eu vou te ajudar. E aí, quando começa a guerra, a Alemanha está em conflito com a França, com a Inglaterra, com o Império Russo, mas a guerra não é travada dentro do território da Alemanha. A guerra é toda travada fora do território da Alemanha. Então, a Itália fica de boa, ninguém invadiu o seu território e não tem obrigação de te ajudar. E aí, depois, mais pro fim da guerra, lá para 1915 e 16, a Inglaterra vai oferecer para a Itália terras na Europa, na África, perdão. Vai falar, se você lutar do nosso lado, ajudar a gente a acabar com a Alemanha, a gente vai dar umas terras para você na África, para você explorar, vai ajudar você a enriquecer. Então, a Itália vai trocar de lado no meio da guerra, vai deixar de lutar, quer dizer,
nem chegou a lutar, mas vai deixar de apoiar a Alemanha para apoiar a Inglaterra e a França. Então a Itália grande vira casaca aí da guerra. Mas o que fez essa guerra de fato explodir? Porque precisa de uma desculpa para você entrar em guerra, né? E hoje em dia você ouve várias desculpas. Hoje em dia a desculpa é levar a democracia para o país dos outros. Hoje em dia a desculpa é que o país dos outros tem um governo horrível e você quer lá salvar esse país do governo horrível deles. Ou também tem as desculpas étnicas, né? Esse povo é inferior, então eu vou invadir. Mas na verdade você está esperando uma oportunidade de poder brigar com aquela pessoa, com aquele outro país, para você ganhar o dinheiro que ele ganha. Certo? Então, qual foi essa desculpa? Foi um assassinato. Esse tiozinho que você tá vendo aí, de chapeuzinho, ele era o Francisco Ferdinando, ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro tinha lá um imperador que estava velho, já tinha as 80 e castada de ano, então, assim, uma hora ia morrer. E esse cara, esse Francisco Ferdinando, ele ia suceder acho que é tio dele, se eu não me engano, não era filho. Muito bem. Aí esse cara vai passear um belo dia com a mulher dele, que é essa senhora que tá do lado dele, lá em Sarajevo, que é a capital da Bósnia. E ele e a mulher são assassinados por um sérvio. Esse menino aqui, Gravilo Príncipe. Gravilo Príncipe fazia parte de um grupo de sérvios nacionalistas que queria se livrar do domínio do Império Austro-Húngaro sobre o seu país. Já falei para vocês que eles adoravam o território da Sérvia. Vamos voltar no mapa rapidinho. Olha a Sérvia aqui, tá vendo? Ó, esse rosinho, ó, tem a Áustria-Hungria, a Sérvia. Então, a Sérvia tem um território muito bacana, porque é um território onde passa, assim, umas ferrovias, que você pode levar mercadoria para o Oriente, ó, tá vendo? Ó? É um caminho maravilhoso. A Sérvia está no caminho entre a Alemanha e o Império Otomano. Aí, tem vários interesses econômicos lá na Sérvia, no território da Sérvia. Aí esse moleque vem, cansado, ele faz parte de um grupo nacionalista, e ele vai lá e assassina o herdeiro do Império Austro-Húngaro e a sua esposa. Aliás, essa é a última foto deles, né? E aí isso é chamado de atentado de Sarajevo, e isso foi uma oportunidade para a guerra. Agora, tem uma polêmicazinha sobre isso, né? Essa oportunidade, tem muito debate. Isso foi uma oportunidade que a Alemanha criou para si mesma, para ela poder começar uma guerra, invadir a Sérvia, porque ela tinha muitos interesses econômicos lá. Ou foi meio que um presente, entre aspas, que o Gravilo Príncipe e os sérvios deram para os alemães começarem uma guerra. Porque, assim, já existia muito interesse ali no território, né, da Sérvia, por parte da Alemanha. E esse cara, esse Francisco Ferdinando, esse cara aqui da foto, ele não era um cara muito contra os sérvios, ele não tinha um discurso muito radical. E a Alemanha queria mesmo um discurso mais radical que pudesse dar autoridade para ela explorar o território da Sérvia. Então, tem gente que acredita que foi a própria Alemanha que armou tudo isso para esse cara ser assassinado, porque aí ela se livrava dele e conseguia ter um motivo para a guerra. Por outro lado, também tem gente que não, né? Que infelizmente o Gravilo Príncipe, ao provocar esse atentado, que na visão dele dos nacionalistas sérvios iria se livrar, né? Do herdeiro do Império Otomano, seria uma afronta, do Império Austro-Húngaro, seria uma afronta para esse império que impunha tantas coisas no país deles, e aí meio que foi um presente para a Alemanha poder declarar guerra. Graças ao atentado de Sarajevo, a gente vai começar no dia 28 de julho com a invasão, né, do Império Austro-Húngaro na Sérvia, a guerra de 1914. E o que é irônico é que todo mundo achava, quando começou a guerra, né, que essa guerra ia durar no máximo 4 meses. Os caras começaram a guerra em julho, os caras, mano, vamos lá, a gente invade a Sérvia e logo a gente, pro Natal, a gente tá em casa. E essa guerra vai durar 4 anos. Então os caras vão invadir a Sérvia, porque olha, você assassinou, né? Vocês assassinaram o nosso herdeiro. Aí que tá. Se não houvesse toda essa discussão, essa briga imperialista entre países, esse assassinato não seria motivo suficiente para invadir um país, sendo que esse país não tinha nada a ver com o assassinato, porque o governo da Sérvia não tinha nada a ver com isso. Quem assassinou foi esse grupo nacionalista sérvio. E mesmo assim eles invadem a Sérvia. Muito bem, invadiu a Sérvia e aí todo mundo vai começar a entrar na guerra. Essa guerra nós vamos dividir em 3 fases. A primeira fase é de 1914 e 1915, porque o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia. Quando o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, eu vou ter que fazer um papel aqui para não me confundir. Quando o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, o Império Russo fica
desculpa a palavra, putaço, porque o Império Russo apoia a Sérvia e o eslavismo e a liberdade desses povos eslavos. Então, o Império Russo se coloca contra o Império Austro-Húngaro, aí a Alemanha entra na guerra, aí a França e a Inglaterra também entram na guerra, porque são aliadas da Rússia. Então, vai todo mundo entrando nessa guerra. Começa com a ofensiva alemã. Então, se você observar esse mapa aqui, ó, em verde, no meio, a gente tem o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Essa parte da guerra aqui, que é a aliança, né? Os aliados também são chamados de potências centrais, porque eles ficavam bem no meio, assim, no mapa da Europa. E aí, os alemães e os austro-húngaros vão invadir a Sérvia, vão invadir a Bélgica, vão invadir a França, vão invadir a Rússia, o Império Russo. Porém, você observa que não tem guerra dentro do território alemão. Né? Na Alemanha não cai uma bala. A guerra é no território alheio. Vai ser aqui na Bélgica, na França, na Sérvia e aqui ao lado do Império Austro-Húngaro. A gente fala Primeira Guerra Mundial, a gente fala mundial porque isso aqui vai afetar o mundo inteiro. A guerra ela se passa aqui na Europa, mas todo mundo, né, a maior parte dos países do mundo vão ter alguma consequência nessa guerra. Ou porque elas mandam soldados, ou porque elas têm que tomar um lado, ou porque elas acabam tendo a sua economia prejudicada. Porque se você está em guerra num lugar do mundo, alguma coisa vai faltar em outro. Então a gente vai ter... Por isso que a gente chama de mundial, porque teve impactos sobre o mundo inteiro. Muito bem. A segunda fase, é a fase de trincheiras. Porque olha só, os alemães avançam para cima da França, avançam para cima do Império Russo. Só que eles não contavam com o fato de que a França, a Bélgica e o Império Russo também estavam armados e também tinham equipamento militar à beça. E aí os caras vão ficar travados. Vai chegar uma hora que os alemães não conseguem mais avançar, os franceses fazem a contraofensiva, e aí os caras ficam empacados, porque os alemães não avançam e os franceses também não conseguem avançar. Então a gente vai entrar na segunda fase da guerra, que foi 2 anos que os caras ficaram em trincheiras. O que são trincheiras? É isso aqui, ó. É um buraco no chão que os caras faziam, um grande corredor que os caras faziam no chão para garantir a posição. Então o cara conquistou, os alemães conquistaram X terra, os franceses vieram, expulsaram os alemães de uma determinada área, mas não conseguiu expulsar tudo. E aí os caras fazem buraco no chão para garantir as suas posições. E era uma guerra muito tensa e esse negócio de trincheira é muito bizarro, porque é uma situação horrível de estar. Eu vou mostrar umas fotos para vocês e vou conversando um pouquinho. Muito bem. Então, antes das fotos, eu peguei alguns detalhes aqui. Então, se você for ver, os caras faziam as trincheiras. Aliás, todo mundo assistiu aquela Mulher Maravilha, o primeiro, que ela corre num buraco com os soldados, passando assim, os caras dando tiro e ela salvando todo mundo com os braceletes mágicos dela. Você vai reparar, aquilo é uma trincheira. Só que na vida real não tem Mulher Maravilha, né? Então, olha só, os caras ficavam nesses buracos, os caras ficavam até 3 meses até poder trocar a frota de soldado. Eles tinham que passar o tempo inteiro aí dentro, todos juntos. Eles tinham que fazer as necessidades deles dentro dos buracos, porque você não vai sair da trincheira e falar pro alemão, né? Pessoal, dá um tempo que eu vou usar o banheiro. Isso não existe. Então, eles tinham que fazer buracos no chão, para poder fazer suas necessidades fisiológicas e tampar. Então, você já vai imaginando como é que era esse ambiente, né? Super legal, gente. Vocês não querem ir pra guerra mais? Aí você tem a toca VIP, que é onde ficava o comando, né, da guerra, onde as pessoas elaboravam as estratégias de ataque. Aqui na Primeira Guerra, nós vamos ter pela primeira vez na história o emprego do avião. Aliás, o avião foi usado na guerra antes de ser usado, de fato, para transportar mercadoria e pessoas, né? Então, você vai ter os caras que vão pegar a informação que os caras do avião passam, porque o cara do avião sobrevoa as trincheiras dos inimigos para tirar foto e para ver as posições, aí traz para esses caras elaborarem táticas para tentar pegar os caras na trincheira deles. Aí você tem a questão de comida, que os caras não tinham muita comida, né? Não era um baita almoço. Eles recebiam as rações diárias. Então, assim, você tá num ambiente insalubre, né? Meio sujo, onde as pessoas defecam em buracos e você dorme do lado desses lugares e você não tem muita comida. E aí você vai ter o enfraquecimento, né, do sistema imunológico dessas pessoas. Você está em guerra, você não está em casa curtindo. Então, assim, vai ter muito problema de saúde com esses caras, né? Vai ter muito soldado que vai morrer de doença, que vai morrer por causa que vai começar a dar pulga nos caras, e aí vai começar a dar tifo, vai começar a dar doença nos caras. Então, vai ter muito soldado que vai morrer de doença.
Fora a gripe espanhola que vem no fim da guerra, que a gente fala daqui a pouco. Outra coisa, os caras, eles tinham que usar, eles usavam muito saco de areia, então quando você vê nos filmes os caras empilhando sacos de areia, aquilo ali era realmente sério, porque os tiros de fuzil penetravam, sei lá, 30, 40 centímetros, né? Era o máximo que eles conseguiam penetrar depois de alcançar um alvo. Então, se você tem vários sacos de areia na sua frente, você se protege desses tiros, né? Fora a questão também dos suicídios. Eu pesquisei semana passada, quando eu preparei a aula, mas eu não achei uma questão numérica, né, na literatura da guerra. Mas muito soldado se matou nas trincheiras. Porque você está enfiado num buraco por 3 meses, comendo relativamente mal, imagino, né? Vivendo num ambiente sujo, gente doente, gente morrendo do seu lado. Você nunca sabe o que vai acontecer, você não sabe se o inimigo está preparando alguma coisa para invadir o seu território, para te matar, sei lá eu, sua trincheira. Então, assim, era muito, muito tenso. Muita gente se matou. Não é brincadeira, guerra não é bonita e romântica como nos filmes. Aí também tem a questão que eu tava falando pra vocês das doenças, né, por causa da falta de higiene, né. Então aqui tá falando, ó, no total falta de higiene, piolhos disseminavam a febre das trincheiras. É verdade, tinha uma doença que eles chamavam de febre das trincheiras, que provavelmente era tifo, que cerca de 10% dos soldados pegaram durante a guerra. Aqui também está falando da questão dos caras que têm que se organizar e fazer túneis e tentar entrar na trincheira inimiga por baixo da terra. Porque as trincheiras, tinha trincheira que ficava muito longe, assim, quilômetros de uma para outra. Tinha trincheira que ficava a metros, né, de uma para outra. Os caras conviviam com o inimigo a metros de distância, então eles tentavam invadir a trincheira alheia por baixo. Esse desenho aqui, esse mapinha, mostra pra vocês aqui, ó. Então, tem trincheira desde o norte aqui, ó, da França, até na divisa com a Suíça aqui embaixo. Toda essa região aqui tinha trincheira. Então, tem trincheira que tá pertinho uma da outra, a metros de distância, e tem trincheiras que estavam mais afastadas. Aqui também fala das trincheiras. Quero falar da casa-mata, que é essa casinha. Não sei se vocês já viram, acho que em jogo tem essa casinha, com um buraquinho, que é onde fica o cara da metralhadora. Aliás, a metralhadora é a arma da Primeira Guerra. Porque a metralhadora vai revolucionar a questão da violência. Porque você consegue dar tiro, uma porrada de tiro, ao mesmo tempo é muito rápido. Só que essa metralhadora ainda é uma metralhadora, assim, uma das primeiras metralhadoras, e precisava de 2 caras para operar, um para atirar e um para ficar colocando munição. E aí os caras ficavam dentro dessa casa-mata, que é uma casinha onde você só ficava atirando nos outros, metralhando as pessoas. E você consegue matar muito mais gente com uma metralhadora. Você dispara uma cacetada de tiro por minuto. Muito melhor do que você atirar 1 a 1. Não é verdade? A violência na Primeira Guerra foi muito louca, porque toda a tecnologia mudou muito a vida das pessoas, inclusive na hora de matar as pessoas. Porque agora você tem uma metralhadora e você consegue atirar num grande número de pessoas de longe. Então fica mais impessoal matar as pessoas, entende? Porque quando você tem que matar alguém com uma faca, você precisa chegar perto dessa pessoa, você vai olhar nos olhos dessa pessoa, você vai ver essa pessoa morrer. Agora, com uma metralhadora, você atira nas pessoas de longe. Então, a tecnologia de guerra torna matar as pessoas mais fácil. Você sente menos. Entende? Aqui tá falando do equipamento do soldado, né? O cara tinha o fuzil, o cara tinha a baioneta, que é essa faca que fica acoplada aqui no fuzil, capacete de aço, água, granada. Eles tinham que carregar um saco vazio, às vezes, para numa emergência encher de terra e se proteger. Então, os caras carregavam muito peso. E aí, eu tenho as fotinhas da trincheira. Esses aqui eu sei que são soldados ingleses, porque estava escrito quando eu peguei a foto. As outras fotos eu não sei diferenciar todos os soldados, tá? Porque tudo em preto e branco fica mais difícil pelo uniforme, para mim, pelo menos. Então, aqui, ó, soldados trabalhando na trincheira. Olha o tamanho da arma desse maluco aqui em cima. Esses caras aqui, olha essa metralhadora. Então, tem um cara atirando e um pondo munição. Não dá pra operar sozinho a metralhadora. E você vê que os malucos estão com um treco estranhaço na cara. Isso aqui é uma máscara. Porque os caras estavam jogando gás tóxico um no outro. Tecnologia é uma maravilha, né? Então, olha só. Todos esses caras aqui também de máscara. E esse gás,
Foram vários gases, né, usados, mas o mais famoso é o gás mostarda. Ele tem esse nome gás mostarda porque ele era de uma cor amarelada, o gás, tá? Não é, tem nada a ver com a maldita mostarda que você tem na geladeira. Eu não, ainda bem que vocês não estão aqui para me fazer essa pergunta. Facilita muito. Muito brincadeira. Esse gás é um gás tóxico que causa queimadura. Então, assim, você joga o gás, esse gás vai queimar a pele da pessoa, vai queimar os olhos da pessoa, a pessoa pode ficar cega por causa disso. Só que você respira o gás, certo? E aí, da mesma maneira que esse gás queima a sua pele e os seus olhos, esse gás vai queimar a sua laringe, a sua faringe, a sua traqueia, os seus pulmões. Então, muita gente morria porque inalava esse gás. Queimava por dentro, e quando está queimado dentro as suas vias respiratórias estão queimadas, você não consegue mais respirar e você morre por asfixia. Bonita a guerra, não é, gente? E uma coisa que era muito complicado, porque assim, você vai jogar uma arma química no inimigo. Se bate um vento contrário na hora que você joga a arma química no inimigo, o gás vem para cima de você. Então, assim, foi muita gente. Os caras fizeram, eu peguei aqui, eu achei essa informação, de que foi produzido foi usado cerca de 124 mil toneladas de gases tóxicos, de armas químicas. E isso matou também muito civil. Coisa horrível. Tanto que depois, na guerra, os caras vão assinar até um tratado lá, fala assim, ó, gente, mesmo que a gente brigue, não vamos mais usar arma química, que é muito, muito foda. A pessoa morre agonizando, tem vários riscos, mata civil. Ficou meio feio depois da Primeira Guerra, de usar arma química. Bom, aqui eu tenho mais fotos. Olha só, os caras aqui na trincheira. Então, isso aqui era quilômetros de corredores. Tinha até nome, alguns deles, alamedinhas, porque os caras que tinham que andar aqui dentro o tempo inteiro. Aí você observa que tem uns soldados dormindo, ó, espero que estejam dormindo aqui no chão. Aqui mais soldados na trincheira. Não sei se esses caras estão dormindo ou se eles estão mortos. Acho que estão dormindo, não sei. Mas essa é a vida dos caras na trincheira. Aí aqui em batalha, né? Os caras na trincheira, provavelmente aqui numa manobra militar para enfrentar seus inimigos. Aqui tem bastante fumaça. Esses são alemães, que eu também, quando eu achei ele na internet, era tipo soldados não, tipo os caras de alto escalão do exército alemão. Aqui, ó, os caras estão tomando, sei lá eu o que, fumando charuto, né? Não é qualquer soldado. E esse maluquinho aqui, ele tem uma cestinha aqui na motinho dele, ó. E sabe o que tinha aqui dentro? Pombo-correio. O pombo-correio é uma espécie de pombo que sempre volta pro ninho dele. Claro que não adianta você levar o pombo, ele faz o ninho aqui no Brasil, você leva o pombo na China, ele não vai voltar para casa, tá? Mas se você deixa ele fazer o ninho dele num local e você levar ele, sei lá, uns 5 quilômetros para frente, ele vai voltar para a casinha dele, para o ninho dele. Então, os caras usavam os pombos para poder levar a comunicação de um lado para o outro. E interceptar pombos também era importante para você interceptar a informação das trincheiras e dos soldados inimigos. E aqui tem uma foto de soldados na trincheira. Não parece tão legal ir pra guerra. E era gente jovem, viu? Soldado de linha de frente é os moleques jovens. É pai de família, é o filho de alguém. Convencido que, eu sou alemão, eu vou lutar pelo meu país, que meu país é muito importante. Os franceses são maus, os ingleses são maus, os russos são maus. E os outros exércitos pensando a mesma coisa. Complicado. A terceira fase da guerra eu chamo de Rússia sai, Estados Unidos entra, ok? Porque é exatamente isso que acontece. Em 1917, a Rússia passa por umas loucuras muito intensas dentro do próprio território, tá? Que é a Revolução Russa, que é a matéria da semana que vem. Então, o Lenin, que é esse cara aqui, que vai liderar a Rússia após a Revolução, ele tira a Rússia da guerra. Ele assina um tratado com a Alemanha, acho que chama Brest-Litovsk, se não me engano o nome do tratado. Enfim, ele assina um tratado com a Alemanha, não vou mais brigar com você, o que você quer para parar de brigar comigo, sair do meu território? Aí a Alemanha fala, eu quero uns territórios que vocês têm. O Lenin faz, tó e vai embora. E aí eles saem da guerra. Então os alemães não têm mais que lutar do lado leste, eles só têm que lutar do lado oeste contra a Inglaterra e a França. Mas aí os Estados Unidos entra e isso faz toda a diferença na guerra. Também vai ajudar a explicar por que a Alemanha, mesmo assim, perde a guerra. Porque a Alemanha, aliás, perdeu as duas guerras, né? Fica o spoiler.
O que os Estados Unidos fez na Primeira Guerra? No começo, os Estados Unidos sempre amigo da Inglaterra. Então, no começo, os Estados Unidos estava mandando, né, vendendo arma e comida somente para os países da Tríplice Entente, ou seja, para a Inglaterra e para a França, e para o Império Russo, até o Império Russo sair da guerra. E emprestava dinheiro para os caras também. Ou seja, os Estados Unidos foi o país que mais lucrou com a Primeira Guerra. Né? Teoricamente, a Tríplice Entente vence... Espera-me... Perdão, tive um contratempo aqui em casa. Ó, então assim, a Tríplice Entente, que é a Inglaterra e a França, eles vão vencer a guerra, porque eles vencem a Alemanha. A Alemanha perde a guerra. Mas quem mais ganhou com a guerra, com a Primeira Guerra, foi os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ganhou muito dinheiro. Ficou 1 ano na guerra. E a guerra foi toda na Europa. Então, assim, perdeu soldados, óbvio. Mas a gente sabe que entre a vida de um ser humano e o dinheiro, né? O que será que é mais importante para o governo e para as empresas americanas? Então, assim, os Estados Unidos ganhou muito dinheiro com a Primeira Guerra. Eles entram em abril de 1917 na guerra por 2 razões. Primeiro, porque a Rússia que saiu fora. E aí a Inglaterra e a França ficam mais prejudicadas e a Inglaterra é grande aliada dos Estados Unidos. Segunda coisa é que a Alemanha deu brecha, né? A Alemanha deu motivo, né? A Alemanha, com seus submarinos, afundou, né, alguns navios norte-americanos. Então, os Estados Unidos agora, a Alemanha mexeu com a gente, então agora a gente vai entrar na guerra. Então, eles realmente entram na guerra ao lado da Inglaterra e da França. E aí, com a entrada dos Estados Unidos, a Tríplice Entente vai ficar mais forte e a Alemanha vai começar a perder batalha atrás de batalha. Então, em 1918, depois de 1 ano, as potências centrais, né, que é a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, estão devastados, assim, economicamente. E então, em 11 de novembro, eles vão assinar o armistício. O armistício é um acordo de paz. Tipo, a Alemanha fala, ó, sabe levantar a bandeira branca? Tipo, baixa as armas, perdemos, vamos assinar aqui um armistício. Esse armistício vai ser seguido pelo Tratado de Versalhes. Versalhes é uma cidade na França, e esse nome é Tratado de Versalhes, porque ele foi assinado nessa cidade. Esse tratado foi escrito pela França e pela Inglaterra, né, que venceram a guerra, e eles vão aí reorganizar a Europa politicamente e economicamente a partir daí, com a Alemanha quebrada e perdedora da guerra. Ok? Então, a primeira coisa que eles vão fazer é fundar um negócio chamado Liga das Nações, ou então Sociedade das Nações. Pode ser que você veja com os 2 nomes, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. A Liga das Nações foi a ONU da Primeira Guerra. A ONU, nós vamos estudar, ela foi formada após a Segunda Guerra para tentar resolver os problemas do mundo sem guerra, de maneira diplomática. Depois da Primeira Guerra, isso também aconteceu, só que não foi a ONU, foi a Liga das Nações. Como você pode perceber, a Liga das Nações não vai ser tão bem sucedida, né? Porque nós vamos ter a Segunda Guerra lá na frente. A Alemanha acaba assinando esse acordo com a Inglaterra e com a França e ela foi responsabilizada pela guerra. Então, a Alemanha ela tem que pagar indenização aos aliados, a Alemanha é obrigada a reduzir seu exército e seu armamento. Então, a Alemanha, por exemplo, não pode ter mais de X homens no seu exército. A Alemanha não pode produzir mais que tantos toneladas de arma por ano. Então, assim, ela vai ficar limitada, segundo esse tratado. E as posses que a Alemanha tinha na África e na Ásia são devolvidas, são distribuídas para a Inglaterra, para a França. E as terras que a Alemanha tinha ganhado da França, de Alsácia-Lorena, é devolvido. E a pior coisa aí é o corredor polonês, que não é o corredor polonês de você cercar o seu amigo e socá-lo enquanto ele passa no corredor. É outro corredor que eu vou mostrar para vocês aqui no mapa. Tá vendo aqui, ó? Você tem, tá em inglês o mapa, ó, você tem Germany, ó, que chique, Alemanha. E aí você tem mais Germany do outro lado. E aí você tem Poland, aqui, a Polônia no meio. Muito bem. A Polônia, ela era parte do Império Russo, uma parte era da Alemanha. E aí os países, a Inglaterra, a França, né, os países vencedores, vão restituir ao povo polonês o seu território. E aí você percebe aqui, ó, tá vendo, ó? Que ficou um corredor no meio do território alemão. A gente chama isso de corredor polonês. Então, separava o território alemão. Então, se você fosse um alemão, você tinha que atravessar um país estrangeiro aqui para ir para outra parte do seu país. Isso vai deixar os alemães muito, muito bravos, né?
E olha só, o povo alemão vai ficar muito revoltado, porque eles vão perder a guerra, o país deles está quebrado, eles são responsabilizados pela guerra, eles estão tudo desempregados, sem dinheiro, tudo ferrado, e aí tem que ficar pagando indenização para a Inglaterra. Os caras estão puto. Então, o resultado da Primeira Guerra é tão drástico para a Alemanha que você vai ter uma crise tão profunda na Alemanha que você vai abrir espaço para discursos radicais, como, por exemplo, do titio Hitler. Né? Porque o Hitler vai vir com aquele papo de nós somos alemães, nós somos superiores, blá, blá, blá. Depois eu vou explicar tudo isso com calma para vocês. Mas ele vai vir com esse papo de superioridade e tal. E ele vai ficar falando que os outros, a Inglaterra é malvada, a França é malvada, porque fizeram isso com a Alemanha, porque humilharam a Alemanha, humilharam o povo alemão. Fez esse maldito corredor polonês. O Hitler fala desse corredor polonês toda hora, que foi uma grande humilhação para o povo alemão. Então o Hitler e esses caras mais radicais nazistas vão usar desse discurso para poder se aproveitar desse período de crise e chegar ao poder. Muito bem. O papel do Brasil na Primeira Guerra não foi que a gente, né, participou assim, nossa, que participação incrível a do Brasil na guerra, mas nós participamos, assim como muitos países. Nessa época, as grandes potências ainda não eram os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos vai se tornar, né, a grande potência depois da Primeira e Segunda Guerra. Até a Primeira Guerra, as grandes potências eram a Inglaterra e França. E o Brasil, nós brasileiros, na época, éramos muito paga-pau de francês. Né? A gente queria, tanto que se você observar a arquitetura do centro de São Paulo, muita coisa ali é construída para tentar parecer francês, porque na época a gente era paga-pau de francês. Bom, enfim, o que a gente fez? A gente estava do lado, politicamente, abertamente ao lado da Tríplice Entente, da Inglaterra e da França. Então nós mandamos médicos, enfermeiras, mandamos aviadores e mandamos também navios para dar uma olhadinha para supervisionar ali o Oceano Atlântico em nome da Inglaterra e da França. E aí tem a história da Batalha das Toninhas. Não sei se vocês conhecem essa história, que tinha um navio brasileiro no Oceano Atlântico, né? Fazendo ronda, vamos dizer assim, no oceano. E aí eles veem um monte de bolha, né, na água, assim, uma movimentação dentro da água. Aí os caras ficam, mano do céu, fodeu, são os alemães, submarino alemão. E aí eles metralham a água. E eram golfinhos. É isso. Coragem, hein? Exército. E o lado bem ruim para o Brasil, na verdade, foi a questão da economia. Porque o Brasil era o maior exportador de café. A gente dependia de vender café para ter dinheiro. E aí, mano, a Europa tá em guerra. Os Estados Unidos entram na guerra. E eram os nossos principais compradores de café. Então, eles não estão mais comprando café, né? Os franceses não estão tomando café como estavam antes. Então, o café perde valor, a gente perde dinheiro, vai ter umas crises ferradas sobre o café. E nessa mesma época, a indústria brasileira deu uma desenvolvida, né? Na questão de produção de roupa, calçados e tudo mais. E aí ninguém consegue explicar muito bem, né? Se a gente desenvolveu a indústria porque foi uma coisa da época, era necessário, ou se porque faltava mercadoria estrangeira, a gente teve que desenvolver a indústria. Tem uma controvérsia aí sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho de mulher agora, por que não, né? Porque parece que só homem faz as coisas no mundo e as mulheres estão todas em casa fazendo a unha. Seria maravilhoso. Muito bem, as mulheres, dentro da sociedade capitalista, patriarcal, tem aquele papel submisso de dona de casa, blá, 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 até precisarem da gente. Porque quando os homens vão para a guerra, falta homem. Então as mulheres na Inglaterra, na França, elas saem de casa, abandonam esse papel primordial de mulher de dentro de casa e elas vão trabalhar. Elas vão trabalhar porque elas precisam trabalhar, porque elas não têm mais marido para bancar a casa delas. Então, elas precisam trabalhar, elas precisam sustentar a casa, elas precisam sustentar os filhos. E outra coisa, para você fazer guerra, você precisa de munição. Você precisa de máquina, você precisa de arma. E munição, máquina e arma não nascem em árvores, tem que produzir. E quem trabalhou na indústria bélica foram, na época da guerra, as mulheres. Então, você está vendo aí a fotografia de mulheres, se não me engano é francesa essa foto, produzindo bala e produzindo munição, né? E aí a gente serve, entendeu? Aí a gente serve para carregar peso, aí a gente serve para fazer arma, a gente serve para fazer tudo na hora que precisa. Na hora que não precisa, os caras mandam nós para casa. Quando acabou a guerra e os soldados voltaram para casa, aí as mulheres tiveram que voltar para o seu papel de dona de casa. As mulheres eram demitidas do emprego para que os caras contratassem os homens que voltavam da guerra.
Só que você não solta um bicho da gaiolinha e acha que depois ele vai voltar pra gaiolinha de boa, né? Então a gente vai ter aí a primeira onda, né, que a gente chama de feminismo do século XX, que são as sufragistas. Sufragistas eram grupos de mulheres na Inglaterra, na França, em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, que lutavam pelo direito ao voto. Então, você está vendo uma propaganda em inglês, acho que é americana, se não me engano, essa propaganda. Nós está escrito assim, ó, nós estamos prontas. Olha lá, Mariana, para você treinar o seu inglês aí, ó. Nós estamos prontas para trabalhar ao seu lado, para lutar ao seu lado, para morrer ao seu lado. Nos deixe votar ao seu lado. Porque as mulheres foram enfermeiras na guerra, as mulheres trabalharam pra caramba, mantiveram os países funcionando. E agora, volta para casa e fica quietinho. Então, aqui tem a mulheres trabalhando em fábrica de munição, então tem mulher trabalhando, e aí as sufragistas vão lutar por isso. Vamos falar agora um pouquinho das consequências da guerra, né? A gente vai ter aí cerca de 15 milhões de mortos, o que parece pouco, vamos dizer assim, mas vamos considerar que a população da Terra não era quase 8 bilhões como é hoje, ok? 15 milhões de pessoas, na época era muita gente. Aí, além dos 15 milhões de mortos, você vai ter cerca de 20 milhões de feridos. E não são feridos quaisquer, são feridos de guerra. Então, é gente que perdeu braço, gente que perdeu perna, gente que perdeu visão, gente toda ferrada, inválida. E essas pessoas vão voltar para casa, e elas não vão ter tanto apoio do governo, elas não vão conseguir trabalhar. Fora as pessoas que vão ficando doidas, né? Que naquela época ainda não tinha, as pessoas ainda não tinham essa questão do transtorno de estresse pós-traumático que tem hoje em dia por causa das guerras. Outra coisa é essa crise, esse ambiente tenso que fica na Alemanha, que dá espaço para discursos radicais como o do Hitler colar na galera. E você vai ter a ascensão dos Estados Unidos como grande potência. Os Estados Unidos começa a se tornar a grande potência do mundo depois da Primeira Guerra, e depois da Segunda Guerra ele é, com certeza, a maior potência do mundo. Como os Estados Unidos ganham dinheiro com guerra, né? E é por isso que eles levam democracia para o país dos outros, gente. Desculpa a opinião. Não podia deixar de dar uma doutrinada. A gripe espanhola, muito bem. A gripe espanhola foi uma gripe de H1N1, até onde eu sei, era um vírus influenza, que diz a lenda, né? É difícil você fazer, que nem hoje em dia, com o negócio do coronavírus, que os caras conseguiram achar, né, da onde veio o vírus, que veio lá dos morcegos da caverna de não sei aonde na China. Nessa época a gente não sabe muito bem onde esse vírus começou. Mas tudo indica que esse vírus começou a se disseminar. Os primeiros registros de soldados com a influenza foi num acampamento inglês na França, ok? Só que, quando a guerra acaba, imagina um monte de soldado voltando para casa, levando esse vírus para todo lugar do mundo. Porque teve soldado de todo lugar do mundo que foi ali lutar. Então, a gripe espanhola vai espalhar de um jeito e vai, inclusive, nos afetar. Mas ele não nos afeta com a guerra, ele nos afeta com um navio. Né? Teve um navio que veio, acho que da Inglaterra para o Brasil, e depois desse navio, todo mundo começou a ficar doente aqui. Muito bem, a gripe espanhola infectou cerca de 500 milhões de pessoas no mundo e matou 50 milhões. Olha só, a gripe espanhola matou mais que a guerra. A gripe espanhola matou muita gente. E a Espanha ganhou esse título, né, de gripe espanhola, sendo que não nasceu lá, vamos dizer assim, não apareceu lá o vírus, porque a Espanha era o único país, o único não, era um dos países da Europa que estavam neutros. A Espanha não assumiu nenhum lado na guerra. Por ela não ter nenhum compromisso na guerra, a Espanha era um dos poucos países que podia divulgar as coisas da influenza. Então, estava rolando a gripe lá, e a mídia tinha a liberdade de falar sobre isso, né? De divulgar o relato das pessoas que estavam morrendo, o número de vítima e tal. Então, todo mundo começou a chamar de gripe espanhola. Lá na Espanha, chama de gripe francesa. Você vê que é curioso isso. E aí os países da guerra, Inglaterra, França, tal, os caras não falavam muito sobre isso, porque acabou de sair da guerra, tá espalhando uma gripe, então esse assunto ficou meio calado na época. E esse cara aqui que você tá vendo é o Rodrigues Alves. Morreu de gripe espanhola em 1919. Ele tinha acabado de ser eleito para ser presidente do Brasil. Ele já tinha sido presidente antes. E aí ele tinha sido eleito, mas em janeiro de 1919 ele morre em decorrência da gripe espanhola e não chega a assumir, nem a assumir o governo. E eu trouxe uma fotinho, porque eu acho essa foto icônica, né, dos caras na época, né, 1918, 19, com máscara. Mas olha o gatinho, gente.
Desculpa. É muito fofinho. Desculpa. Já vou. Perdão, gente. E aí eu trouxe alguns filmes e séries pra vocês. Então eu vou recomendar esses filmes e séries. Nenhum tá na Netflix no momento, mas a gente pode usar o Streamio. Se vocês não souberem, eu posso fazer um tutorial agora de como usar o Streamio pra vocês. Então tem esse filme Fly Boys, que é americano, sobre a Força Aérea Americana. Então você já imagina, né, como é patriótico. Esse outro também é um filme norte-americano, Glória Feita de Sangue. É um filme do Stanley Kubrick, não sei se vocês conhecem esse cara, mas é um filme, assim, visceral, assim. A guerra não é bonita nesse filme, assim. Esses dois são meio romance, sabe? Meio... Enfim, tô recomendando aqui porque não tem muito filme de Primeira Guerra. Mas é o Promessas de Guerra, que conta a história de um pai que quer encontrar o corpo do filho lá no Império Otomano. O cara foi lutar lá, ele é australiano, o filho dele da Austrália foi convocado, foi lutar lá, morreu e ele quer porque quer achar o filho dele. E você tem esse outro Eterno Amor, que é um filme francês, né? Um casalzinho apaixonado, mimimi, aí ele é convocado pra guerra e tal. Esse aqui, gente, se você assistir esse filme e você não chorar, olha, não tem mais nada no seu coração. Esse filme chama Feliz Natal e ele conta a história da trégua em que houve entre franceses e alemães, se não me engano, em 1916, no Natal. Chegou o Natal? Não, 14. Chegou o Natal, tanto a Alemanha quanto a França falou assim, ó, hoje é Natal, né? Então ninguém vai atirar em ninguém, hoje nós vamos dar uma trégua, como se a guerra não existisse hoje. E aí os soldados da Alemanha e da França saem das trincheiras e passam o Natal juntos e percebem que, na verdade, eles têm muito em comum e não teriam muito motivo ali para atirar um no outro, né? Mas a serviço da pátria eles estão lá se matando. É um filme muito legal, mas é um filme europeu, não é filme americano, então não tem tiro de, né, soco de moto, né? Não é aquela coisa americana de filme de guerra, né? Aí, isso aqui é uma série, a World War, é uma série inglesa, que tem 3 episódios, pelo menos eu assisti 3 episódios, e cada episódio conta a história de um soldado que escreveu uma carta, e aí com base nessa carta eles fizeram aí uma reconstituição. É bem legal, porque aí é bem questão de guerra mesmo, né? Soldado na trincheira, aqueles, como é que chama? Aqueles veículos de guerra, meu Deus, esqueci. Os tanques de guerra. Esse outro aqui, Galípoli, é um documentário turco, né? A Turquia é o país que se forma depois do Império Otomano, e é esquisito, porque é turco, é muito diferente, e conta aqui como foi a guerra no território deles. Esse daqui tá na Netflix, Sarajevo, e vai contar sobre o atentado lá, que é o estopim da guerra. E esse documentário, Women at War, né, Mulheres na Guerra, conta sobre... É um documentário, não é filme, então tem aquela narração parada e tal, mas conta tudo que as mulheres fizeram. Porque tá vendo como a gente consegue carregar peso quando precisa? É uma coisa incrível. E para terminar, gente, esse filme que foi lançado ano passado, e é uma obra de arte, que chama 1917. É um filme em inglês, um filme todo em plano sequência. Plano sequência é quando você não tem marcação de corte, tipo, o cara entra num carro para ir em algum lugar, e aí corta a cena e ele já tá no lugar onde ele chegou. Então você vai passar o filme inteiro em plano sequência, então a câmera segue o protagonista do filme o filme inteiro. É uma beleza de filme. Super recomendo que você assista. E aí, para fazer trabalho, eu fiz 2 trabalhos de Primeira Guerra para vocês em formulário. Um, exercícios, que você vai preencher e me mandar. O outro é sobre filme. Eu coloquei valendo só 5, não 10, porque eu sei que as pessoas têm dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade com a internet. Então, eu fiz uma listinha de filmes. Você vai procurar um deles para assistir. Glória Feita de Sangue, Feliz Natal. Um dos episódios da série, 1 ou 2 ou 3, tanto faz. O primeiro é sobre metralhadora, uma história com metralhadora. O segundo é sobre trincheira mesmo. E o terceiro é sobre os caras no tanque de guerra. Uns tanques de guerra, assim, super tosco ainda, a gente quebrava. Os caras tinham que ter um mecânico dentro do tanque de guerra pra arrumar. Aí tem o Sarajevo, que tá na Netflix, o 1917 e o Fly Boys. Então, assim, eu posso... Se você não tiver... Porque vocês são adolescentes, vocês são ligeiros. Vocês sabem baixar coisa na internet e achar link. Mas caso vocês não achem, a gente faz um tutorial de como usar o Streamio, porque lá vai ter filme de tudo que é tipo, série de tudo que é tipo. Aliás, só que é gratuito, né? Então, assim, não é que nem Netflix, que você clica, tandam, começa. Tem que ter paciência, vai carregar e tal. E aí você vai fazer uma análise sobre um desses filmes aqui pra mim, beleza? E aí eu vou marcar com vocês também essa semana um horário ao vivo pra gente conversar e tirar dúvidas sobre a matéria e sobre os exercícios.
Desculpa, ficou longuíssimo. Nossa Senhora. Mas são 2 aulas por semana. Faz de conta que é uma dobradinha, tá bom? E aí, semana que vem, a gente vê Revolução Russa. E eu vou marcar com vocês um dia e um horário pra gente se encontrar pelo Google Meet, para que a gente possa conversar, tirar dúvidas, ajudar a fazer os exercícios e esclarecer o que for necessário, ok? Até!